Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje o estudo de número 9 e um dia muito especial, porque nós vamos falar a respeito da Páscoa. Isso aí. Do Cordeiro de Deus. E eu não poderia ter um convidado mais especial do que aquele que está vindo aqui pela nona vez consecutiva, Leonardo Biondo. Isso aí. Sempre brinco que o Léo é meu convidado especial, mas ele é meu parceiro de mesa aqui, né? Mas como ele é especial, então eu faço questão de falar que ele é um convidado especial. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro de Deus, sobre essa festa lá no Antigo Testamento, sobre como essa festa veio parar em 2025, por que celebramos, como celebramos. E geralmente quando fala-se de Páscoa e também de Natal, nós temos dois pensamentos bem polarizados no meio cristão. Muitos dizem, eu não comemoro isso aí porque não tem nada a ver com a minha fé. Outros vão dizer, outros comemoram da forma errada, né? Sim. Se entregam a uma comemoração 100% mundana que se esquece da centralidade que é Cristo Jesus. Então nós estamos aqui, acima de tudo, para conscientizar a respeito da Páscoa, mas também para incentivar você e sua família a celebrarem a Páscoa tendo o Cordeiro de Deus como centro da sua comemoração. E eu gosto sempre de dizer, temos que aproveitar enquanto a Páscoa e enquanto a Natal para pregar que a Páscoa e o Natal são para ver e ouvir que Jesus nasceu e, nesse caso de hoje, que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então se alegre, meu irmão, se alegre, porque no terceiro dia ele ressuscitou e por isso nós celebramos a Páscoa. E glória a Deus. Quero te incentivar já com um versículo de 1 Coríntios 5 e 7, que diz assim, ó: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em um primeiro momento, a dor e a tristeza de sabermos disso. Em um segundo momento, também é a tensão, né? A alegria de sermos alcançados pela sua misericordiosa graça e, portanto, sermos perdoados. Que tema lindo, né, Léo? E antes de nós começarmos, eu queria pedir pro Léo fazer a gentileza de fazer uma oração com você. Eu acredito que você já pegou seu chocolatinho, né? Hoje especial, eu sempre falo, pega o seu chazinho, pega o seu cafezinho, pode comer chocolatinho, irmão, não tem problema nenhum em você comer seu chocolatinho, pega o seu chá, o seu café e vamos falar a respeito de Cristo. Léo, você pode fazer uma oração para nós, por gentileza? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, bendizemos o Teu nome, louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Senhor. Eu oro por cada um que está, meu Pai, acompanhando essa live. Que o Senhor venha falar conosco, venha, meu Pai, através da Tua palavra, trazer o real significado daquilo que fazemos e que o Teu Espírito Santo nos conduza, meu Pai, em um caminho de transformação para a glória do Teu nome. Fique conosco, como sempre, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu irmão, é muito interessante nós pensarmos a respeito da Bíblia, da história da humanidade e do seu relacionamento com Deus como um todo, nós prestarmos atenção nos detalhes de como Deus ele se move em suas simbologias, como Deus ele apresenta toda a narrativa da redenção, como no Antigo Testamento, já há muitos e muitos anos antes de Cristo, traços desse Cristo, traços de Jesus, traços desse processo redentivo já eram nos apresentados através de símbolos, de práticas e da própria lei de Deus. E um desses símbolos é o próprio Cordeiro. Então, para que nós comecemos a falar de Páscoa, nós precisamos voltar um pouquinho na história e olhar lá para o Antigo Testamento. Não só para como essa Páscoa era praticada, mas em qual era o grande símbolo dessa Páscoa. Não é à toa que nós dizemos que a Páscoa cristã tem por símbolo o cordeiro e não o coelho. Né? Então, o coelho ele é um símbolo comercial. O cordeiro, por sua vez, ele é um símbolo do sacrifício de Cristo, do próprio Cristo encarnado. Do real significado, né? Do real significado. O símbolo da nossa Páscoa, o símbolo central da nossa Páscoa, da nossa festa, da nossa comemoração, é o Cordeiro. E o símbolo central da comemoração judaica também era um cordeiro. Se você abrir sua Bíblia comigo, e aqui eu já convido você a ficar com a sua Bíblia aberta aí na mesa, para que você tenha agilidade, conforme a gente for citando os versículos e os livros,
né? Você tem agilidade de acompanhar conosco? Eu quero te convidar a abrir comigo em Levítico, né? O livro das leis. Gênesis, Êxodo, Levítico. Lá no comecinho da Bíblia, Levítico, capítulo de número 5, versículo de número 5 e 6. Onde nós temos já a Bíblia falando sobre o cordeiro. A Bíblia diz assim, ó: quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então estamos falando de uma situação de confissão, né? Como que o homem deve lidar com o seu pecado perante Deus? O versículo continua: como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação de seu pecado. Então o cordeiro começa a ter uma simbologia lá no Antigo Testamento, sempre retratando a ideia de um sacrifício agradável a Deus. O sacrifício que era requerido pelo perdão dos nossos pecados. Se nós voltarmos até mais tempo, nós vamos lá para Abraão, né? E a Bíblia diz que quando ele vai sacrificar Isaac, cumprindo em obediência ao Senhor, a Bíblia diz que nós temos existe um carneiro preso pelos seus chifres no arbusto. Um carneiro nada mais é do que um cordeiro adulto, né? Então, nós tínhamos um carneiro preso pelos seus chifres no arbusto. E nós já começamos a ter essa simbologia do sacrifício de um cordeiro. Passa-se um pouco de tempo, nós vamos agora, passa-se um tempo no sentido de Abraão, mas um pouquinho antes de Levítico, nós temos o Mar Vermelho se abrindo, o povo saindo do Egito. Nós temos toda aquela questão de o povo judeu sendo liberto da escravidão no Egito. E quando libertos da escravidão do Egito, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo 12, 21, onde nós vamos ler o seguinte: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Ou seja, desde os primórdios do relacionamento do homem com Deus, nós já temos ali, desde o processo do povo ser liberto do Egito em diante, nós já temos a celebração daquilo que nós chamamos de Páscoa. Páscoa significa a passagem, né? E celebrava-se o que no Antigo Testamento? O que um judeu celebrava quando... E até hoje celebram os judeus que não acreditam que Cristo é o Messias. O que eles celebram? Eles celebram a passagem, esse processo de libertação. Recordar-se daquilo que Deus fez, né? Nesse processo de libertação da sua escravidão, para que então eles se tornassem uma nação que tinha um território, a terra prometida, e por aí vai. Então já se comemorava. Então isso é para você entender que esse é um dos símbolos mais antigos da Páscoa. O cordeiro era o que eles matavam para comer na ceia de Páscoa. Então, quando eles ceiavam, né? Eles ceiavam com um cordeiro. Quando nós imaginamos a ceia, nós sempre devemos imaginá-la, a ceia tendo um cordeiro. A família provando daquele cordeiro que era o símbolo central, então, dessa comemoração. Mas trazendo um pouquinho antes desse acontecimento que você comentou aqui sobre Moisés, por que o cordeiro, né? Porque Deus já sinalizou lá em Abraão o cordeiro, mas aqui, quando o povo é levado, né? Jacó e seus filhos são levados durante aquela fase de pobreza, né? Israelita, eles vão para o Egito e ficam ali presos no Egito durante 400 anos. Sim. O povo israelita. E quando Deus levanta Moisés para ir libertar o povo, né, Faraó não cede, o próprio Deus endurece o coração de Faraó e Deus dá uma ordenança para Moisés. E, diz assim, fala pro meu povo escolher um cordeiro. Aqui está o início do significado do cordeiro para celebrar a Páscoa, né? Selecione um cordeiro sem mancha, sem mácula, sacrifique ele e passe o sangue nos umbrais das portas. Porque vai vir um anjo do Senhor vai passar por todo o Egito, vai passar pelas casas, e aonde não tiver o sangue nos umbrais das portas, esse anjo vai matar o primogênito de cada família, seres humanos ou animais. Então,
esse é o símbolo: sangue, sacrifício e cordeiro. É aqui que começa o início do significado. E aí logo depois vai trazer, Moisés vai falar para celebrar a Páscoa, porque o que é passagem, né? O anjo, ele passa pelas portas, passa pelas casas e não sacrifica os primogênitos. Sangue do cordeiro, né? Então, por isso, na verdade, é um significado bem simples, a palavra Páscoa, mas com uma essência muito forte. É uma questão de libertação mesmo, tanto de morte como de escravidão do Egito, né? E esse é por isso que eles comiam, né, mesmo depois de libertos, esse cordeiro, justamente para se lembrarem de onde Deus os havia tirado, se lembrarem da salvação que Deus trouxe para os seus primogênitos nesse dia, né, que o Léo está citando, onde veio a praga da morte dos primogênitos. Então, a Páscoa sempre foi uma festa para lembrar-se daquilo que Deus havia feito. Lembrar-se de onde Deus os havia tirado e onde Deus os estava colocando agora. Então, olha que bonito. Nós já temos uma simbologia importante a respeito da Páscoa. Lembrar-se dos feitos do Senhor sobre a nossa vida. E é uma aliança, né? Ali Deus começou uma aliança com o seu povo, né? A primeira aliança que Deus fez com o povo, a Páscoa, ela é uma festa celebrada pelo povo judeu para comemorar essa aliança, né, que Deus fez, de libertação e tudo mais, né? Amém. E então, continuando, nós temos toda essa simbologia do Cordeiro no Antigo Testamento, e ainda no Antigo Testamento nós temos profecias nascendo, surgindo a respeito de um cordeiro diferente, um cordeiro com C maiúsculo, né? Um cordeiro que haveria de vir e que não era qualquer cordeiro, não era o cordeiro do João sacrificado pelos pecados do João, não era o cordeiro do Roberto ou do Léo, mas o cordeiro de Deus. E aqui eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no icônico capítulo 53 de Isaías. Eu quero ler com você do 6 ao 12. Eu quero fazer questão, aproveitamos que é Páscoa, de ler esses 6 versículos com você completos. 53, 6 ao 12. Eu quero que você acompanhe comigo aí da sua casa. A Bíblia diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Perceba que nós estamos falando de séculos antes de Cristo, de Jesus encarnado estar na terra, tá bom? Então é uma profecia de algo que haveria de vir. Continuando. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, com S maiúsculo, o justo, com J maiúsculo, estamos falando de Jesus, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Estamos vendo já em Isaías 53 a profecia de o Cordeiro de Deus. Um sacrifício diferente daquilo que já havia sido feito e já havia sido visto na humanidade até então. Um sacrifício que levaria sobre si não mais um pecado, não mais os pecados do meu ano, não mais as transgressões da minha semana, mas todos os pecados da humanidade sobre si.
É muito interessante a gente citar essa passagem de Isaías, porque quando a gente fala dos profetas, todos eles são pessoas levantadas por Deus na palavra ali, na história também, para trazer o povo de volta para o caminho. Todos os profetas, eles são levantados para alertar o povo e abrir os olhos. Vocês estão se desgarrando de novo. Trazê-los para a justiça, né? Traga de volta para a justiça, venha de volta para o caminho. Isaías está falando aqui, né, de uma profecia que naquele tempo era futura. Para nós, né, no nosso tempo já é passado, porque Cristo já veio, já morreu pelos nossos pecados, mas para ele isso era futuro. E ele já falava, já trazia a questão do cordeiro, sacrifício e pecado. Logo após a saída do Egito, Deus estabelece os mandamentos ali e tudo mais, e Deus também coloca o cordeiro como sacrifício por pagamento dos pecados ali. Só que o povo judeu, eles criaram essa cultura errônea de comemorar a Páscoa como algo justificável diante de não, vou comemorar a Páscoa aqui para mim ter crédito com Deus, mas nunca se tratou de obras, nunca se tratou de sacrifícios em si ou de obras palpáveis, e sim da transgressão do coração. Deus queria que eles parassem de pecar e não simplesmente ia lá e matassem o cordeiro sem significado, né? Então Isaías aqui ele está falando disso para trazer o povo de volta, porque ao longo de toda a história, né, o povo, até mesmo da saída do Egito, o povo ele transgride, ele sai dos caminhos e Deus vai lá e concede uma nova chance e Moisés intercede, e eles voltam, pecam de novo e por aí vai. Também traz essa questão dos despojos aqui que Isaías cita, né? Olha só como é interessante, porque o povo de Israel, quando eles são libertos do Egito, eles saem do Egito e eles pegam os despojos dos egípcios. Porque vai dizer lá que no deserto eles criaram o próprio tabernáculo, né? Com ouro, com coisas, com tecido, com coisas que tinham valor, mas de onde, se eles eram escravos no Egito? Porque na saída eles pegaram os despojos do Egito, sabe? E aqui Isaías traz isso, mas trazendo Cristo como o cordeiro, Cristo como o sacrifício, o que Cristo vai fazer com os despojos. Essa é a comparação. Então, todo esse comparativo, né, com cordeiro, sangue, despojos, Isaías está trazendo tudo aqui, e isso tudo nós encontramos na pessoa de Cristo. Tudo isso a gente vai encontrar. Jesus é o cordeiro, Jesus, né, derramou seu sangue, Jesus resgatou os despojos, né, que estavam presos pelo inimigo. Então tudo isso tem um significado, isso é muito legal. Amém. E o peso de uma profecia dessas, né? A gente precisa olhar para um lugar. Hoje, quando nós pensamos em Jesus, nós temos no nosso imaginário popular aí a imagem de um judeu que era desse jeito, que pensava e falava daquele jeito, que andava com esse tipo de pessoas. Mas receber uma profecia dessa numa folha em branco e dizer, daqui a pouco vem, daqui a pouco quando? Daqui 1 ano, 10, 20 séculos. E eu sempre faço o exercício de pensar, né? Deve ter aparecido muitos Cristos, né? Muitas respostas, muitas pessoas tentando trazer para si, para ganharem com status, com fama, com riqueza, a ideia de que eu sou o tal do Messias. Claro que não ganhava-se tanta proporção, mas deve ter, com certeza, imagina, por séculos, alguém deve ter tentado essa brincadeira, ou um homem sábio, que muitos deveriam dizer, poxa, aquele ali deve ser o tal do Cristo. Mas o que nem todo mundo levava em consideração era o peso de ser o Cristo, né? Que era levar sobre si o pecado de muitos e a transgressão de muitos, ser esmagado. Existe o texto ali, eu acho forte, quando Isaías vai dizer, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, né? Ou seja, o peso da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre mim e sobre você, foi derramado sobre Jesus. Outro fator que eu acho muito curioso do texto é o meu servo justo, a Bíblia está dizendo, né? Deus está falando através de Isaías do próprio Cristo, o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é curioso também para a gente se aprofundar nesse entendimento, né? Que
próprio sacrifício de Cristo não foi... nós fazemos um paralelo com a ideia de um cordeiro levado ao matadouro, mas não foi algo irracional da parte do Filho de Deus. Foi uma decisão assinada de obediência, né? Então, com conhecimento, ele justificou a muitos. Ele estava ciente do que estava acontecendo, do que estava sendo feito. Ele estava ciente da dor que haveria de sofrer e, ainda assim, ele permaneceu fiel na sua... Ele se agradou matá-lo. Deus ficou contente em matar seu próprio filho para que nós pudéssemos ter salvação. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E aí que entra a questão do amor, né? Porque por que agrada ao Senhor fazer um sacrifício como tal? Pelo aquilo que ele estava buscando como resultado. A salvação de muitos, né? Então, o próprio Deus encontra alegria no sacrifício por amor de saber que, por consequência disso, não era uma alegria pela dor. Era a alegria pelo fruto da dor. O fruto da dor haveria de ser a salvação. A salvação. De milhares e milhares. Dos muitos aqueles o qual o Senhor elegeu. E amém. Glória a Deus por isso. E graças a Deus por isso que estamos aqui hoje. Justamente por causa desse Deus que não mediu esforços, por mais que os esforços foram grandiosos. Então nós temos no Antigo Testamento toda uma série, isso aqui é um dos pontos onde nós falamos a respeito de Cristo no Antigo Testamento, né? Um dos pontos centrais, ali, um dos principais, mas nós temos então no Antigo Testamento essa ideia, o Messias há de vir, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos para o Novo Testamento, então passam-se séculos ali de Isaías até Jesus. Jesus nasce, você conhece a história, e lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 29 e 30, olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, o Batista, tá? O João que batizava, ele vê Jesus vindo em sua direção e diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então, perceba, nós já temos uma história de pessoas esperando por um cordeiro. Nós temos a história do precursor João Batista, que já há tempos anunciava a vinda desse cordeiro. E aqui nós temos um lindo encontro desse homem que anuncia recebendo a quem anunciava. E isso, cara, é lindo, porque imagina, nós tanto falamos de Cristo, tanto pregamos a respeito de Cristo, quão maravilhoso será o dia em que nós encontrarmos e diremos: é esse Jesus a quem a gente tanto falava, amém, que é o nosso amigo fiel, que é o nosso Senhor. Mas então Jesus aparece aqui como cumprimento das profecias. Então não tão somente, agora inventaram que tem um cordeiro aqui, não. Como cumprimento de profecias de séculos e séculos que eram aguardadas, que eram esperadas, que pessoas com certeza oravam por isso, buscavam isso no Senhor, viviam em coerência com a lei, aguardando o Cordeiro de Deus e por aí vai. Então, só pra gente recapitular, né? Agora já transicionamos de um testamento para o outro, né? A Páscoa começou com a libertação do povo do Egito e se tornou uma comemoração como pagamento dos pecados. E aí, o que acontece? O povo do Egito ficou 400 anos preso como escravo. E agora, entre Malaquias e Mateus, né, a gente vai ver aqui na Bíblia, que existe, né, aquela página em branco e tudo mais, tem também um significado de 400 anos sem profetas. E nesses 400 anos, simbolizando também o tempo de escravidão, o que aconteceu com o povo de Deus? Se perdeu de novo, assim, né? Novidade na Bíblia. O povo se perdeu de novo. E fora da Bíblia também não é novidade, né? Exato. Então, o povo se perde, fica ali, ficam influenciados pelas culturas gregas, né? E por aí vai, que acontece nesse período de 400 anos. E olha Deus sinalizando na história a mesma coisa. 400 anos de escravidão, vem um cordeiro que você sacrifica e passa nos umbrais da tua porta e você é liberto. Agora passam-se 400 anos sem
profecia, sem a palavra de Deus, sem homens de Deus por ali, né, dando seguimento nas profecias de Deus, e agora quem aparece? Jesus como Cordeiro. Né? E quando o João Batista ele fala, eis o Cordeiro de Deus, é como você falou, não surgiu do nada. Pro povo judeu, isso é cultural. Então, quando se fala Cordeiro, já vem na memória o quê? Comemoração da Páscoa. Isso é cultural, não tem como falar de Cordeiro. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá, mas o que ele quer dizer com isso? Não, peraí. Tem a ver com a Páscoa. Tem a ver com algo que é tradicional para nosso povo. É cultural. Nós já sabemos. Só que pro João Batista ele estava, aqui é o verdadeiro. Sabe a festa que vocês comemoravam? Sabe aquilo que vocês comemoram por puro obras, por pura obra, assim, para tentar justificar os seus pecados? Não, peraí. Esse é o Cordeiro que vai tirar o pecado de vocês. Essa é a verdadeira Páscoa. Então, tudo tem trazendo para os nossos dias, agora estamos falando da transição, João Batista está falando exatamente isso. Aqui o que se espera, né? Esse é o que se espera. É como se eu ficasse durante um ano, dando um exemplo, né? Falando, Léo, no Egito tem pirâmide. Aí no outro dia, Léo, pirâmide tem tantos metros. Léo, pirâmide é nesse formato. Olha, eu vou desenhar uma pirâmide para você ver. Olha, a pirâmide serve porque eram túmulos de faraós e pessoas importantes. Olha, uma pirâmide hoje é assim por dentro. Ó como é o labirinto de uma pirâmide. Beleza. Daí passa um ano, eu vou com o Léo pro Egito e falo, aí Léo, eis a pirâmide. E eu tanto te falei sobre os traços dela, sobre a personalidade, como seria essa pirâmide, sobre como que ela funcionaria, o porquê que ela está aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que nós anunciamos e que nós esperamos. E como funciona, né? Por que a simbologia do Cordeiro de Deus e por que Cristo é o Cordeiro de Deus? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus 9:22, para a gente entender o porquê que o Cordeiro, ele tem um papel, a ideia do Cordeiro tem um papel fundamental quando se fala de salvação. Hebreus 9:22-28 diz que, de fato, segundo a lei, o que é a lei, meus irmãos? Era a antiga aliança do Senhor para com o seu povo. Então, Jesus, ele nos salva consumando a lei, lembre-se disso. Por isso que inaugura-se um novo testamento, um novo tempo, né? Mas Jesus nos salva consumando a lei. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. É assim como aos homens está ordenado morrerem só uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que o esperam. Glória a Deus. Cara, é tão profundo. O texto fala sozinho, né? O texto fala sozinho. Vamos lá, vamos trazer isso para uma análise atual, né? Nos nossos dias. Voltando um pouquinho lá no Antigo Testamento, depois que Deus estabeleceu a aliança, uma vez por ano eles tinham que sacrificar. E o sacerdote entrava, né? E representando todos eles, levava o sangue do cordeiro, o sangue dos animais ali, para servir como propiciatório, né? Pelos seus pecados. Mas aqui Hebreus fala que Jesus não vai morrer várias vezes para pagar, não vai morrer todo ano, né? Ele morreu uma vez só e pagou todos. Então, nós, assim como o povo do Egito, também o anjo ia passar e ia matar os primogênitos, nós agora temos uma morte também.
E vai chegar o dia que não é o anjo da morte, né, digamos assim, mas o dia do Senhor, e vai ser um dia só, ele vai passar. E aqueles que não tiver a marca, né, de Jesus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, certamente vai ser levado. Então, esse é o comparativo, né? Então, tem a ver com o pecado, a remissão dos pecados, a santidade, o sacrifício. Ele não é um sacrifício para comemoração simplesmente. É purificação dos pecados, é santidade. E daí nasce Jesus, o sumo sacerdote, né? Esse conceito, né? De Jesus, o sumo sacerdote. Ele levou, né? Exatamente, porque ele não leva, como o texto diz, o sangue alheio, mas o sacrifício de si mesmo, que inclusive a gente vai explorar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso, como Jesus é definitivamente o sacrifício, né, que nós precisávamos. Mas olha que lindo, quão rico é esse dia especial que é a Páscoa. Nós comemoramos tudo isso. Nós tiramos... É claro que sua Páscoa não deve estar limitada à sua comemoração da ressurreição de Cristo, da entrega do Cordeiro, não deve estar limitada a um dia no ano. Pelo contrário, sua vida deve ser uma celebração disso, porque esse é o centro da nossa fé, né? O Cristo que se fez homem, mas que haja de forma especial o interesse do seu coração, na sua casa e na sua família, por celebrar o fato de que você não precisa mais ficar todos os anos, sabe, se alegrando nisso. Você não precisa mais ficar todos os anos pagando pelos seus próprios pecados. Você não precisa mais sacrificar cordeiros ou qualquer outra coisa. Existe um Deus maravilhoso que, de forma definitiva, se entregou por você, por mais que você não merecesse. Por mais que ele estivesse morrendo para pagar o preço da própria ofensa que você gerou contra ele mesmo. Essa é a doideira, né? Esse é o grande mistério, né? Nós ofendemos a ele e ele pagou o preço da ofensa, né? Então, tudo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele momento. E enfim. E aí nós também temos, lá em Isaías 53, ainda olhando para o Antigo Testamento, mas agora associando com a questão do Novo Testamento que nós estamos trabalhando, a questão da crucificação de Jesus. Porque a crucificação de Jesus também foi profetizada. Então, quando nós lemos lá no Novo Testamento, todo aquele processo, né, da entrega de Jesus aos guardas, Jesus passando pela Via Dolorosa e tudo o que acontece, e morrendo, ressuscitando no terceiro dia, todos os mínimos detalhes, lindos mínimos detalhes que nós temos nessas nuances, nós temos que entender que tudo aquilo que aconteceu havia sido profetizado por Isaías lá no Isaías 53 de novo, onde a gente lê que como cordeiro, mais uma vez, ele foi levado ao matadouro. Então, comece a imaginar essa profecia de Isaías lá, 6 séculos antes de Jesus, e agora a imagem de Jesus, 6 séculos depois, como esse cordeiro. Ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela, né? Pulando um pouquinho o texto, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico estava na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Então todo o processo, não só o simbolismo de Cristo ser o cordeiro, mas o simbolismo de Cristo ser entregue à morte, também já está presente em todo o imaginário, em todas as profecias que circundam esse aguardar pelo Messias, né? Essa Páscoa que nós celebramos. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Léo? É a questão da necessidade, né? Não foi simplesmente uma morte em si, mas era necessário que fosse Jesus morrer por nós, para de uma vez por todas pagar pelos pecados, né? E nos conceder a salvação, a libertação, para que né, fôssemos libertos em Cristo Jesus, por meio do seu sangue, né? E aí nós entramos agora, Léo, na seara, falando de Cristo, de morte, de ressurreição, de sacrifício, de cordeiro, na seara da salvação, né? Cristo nós pincelamos aqui que Cristo ele morre pela salvação dos nossos pecados, e a ideia de que ele fez uma entrega definitiva. E lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18 ao 20, nós lemos assim, ó, 1 Pedro 1, 18 ao 20.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram remidos de sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Olha que beleza. Nós pegamos então, olha a simbologia que está sendo retratada aqui em 1 Pedro. Simbologia, mas que fala de algo tangível e real. Não foi por prata nem por ouro, como se aquilo que é de mais rico no mundo não ser suficiente, ser como esterco mesmo, ser como lixo se precisasse resolver o nosso grande problema, exato. né? Então, toda ouro, toda prata não resolveria o nosso problema. Mas fiquem tranquilos, meus irmãos. Está escrito em 1 Pedro, né? É o que ele está dizendo. Porque não foi nem por prata, nem por ouro, mas pelo sangue de Jesus Cristo, que como cordeiro sem defeito. Isso aqui eu acho muito lindo, esse retrato de Cristo, né? De conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos. Por que Cristo foi revelado nos últimos tempos? Em favor de vocês. Né? Então nós temos Cristo enquanto o sacrifício perfeito e definitivo. Por que o sacrifício de Cristo é perfeito e definitivo? Um sacrifício perfeito requer aquilo que seja sacrificado seja perfeito. Cristo era perfeito e definitivo porque a nossa dívida era eterna. Aquilo que é eterno é definitivo, né? Então, a nossa dívida era eterna. Eterno é para sempre. Como que eu pago uma dívida eterna com um cordeiro que não é eterno, Léo? Como que eu pago uma dívida eterna com um passarinho? Como que eu pago uma dívida eterna com a minha própria morte? Se o meu sangue não tem valor eterno. Exato. Se eu careço porque fui destituído da glória de Deus e se agora eu morro. Se eu estou fadado à morte como todo ser humano, como posso pagar uma dívida eterna se nem a minha existência tem valor para isso de eternidade? Apenas um sangue eterno pode pagar por uma dívida eterna. É uma questão de valor. Só um bolso milionário pode pagar uma dívida milionária. Eu não sou capaz de pagar minha dívida de R$100 pro Léo se eu não tenho R$100. Para uma dívida eterna que nem todo o ouro, nem toda a prata e nem mesmo o meu próprio sangue poderia pagar, apenas o sangue eterno do Cordeiro perfeito de Deus. Então Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Por quê? Por que aquela velha pergunta, Cristo morreu por mim? Por que ele precisou morrer por mim? Por que foi necessário? Por que ele decidiu morrer por mim? Porque somente um sangue eterno, puro e perfeito, poderia pagar a dívida que eu fiz para com Deus. Lembrando que você fez para com Deus. Uma dívida que nós temos responsabilidade sobre ela. Mas que em Deus nós somos sanados. E aí nós entramos... Pode falar, Léo. E a nossa única... A única exigência para isso é crer, né? Uhum. Crer. Devemos crer nesse sacrifício. Essa verdade. E obviamente, não tem como... Se você crê em algo, você segue aquilo, você obedece aquilo, você vive por aquilo. Então, se cremos nisso, se cremos que a dívida eterna foi pago com o sangue eterno de Jesus, o Cordeiro perfeito, se cremos, nós vivemos por isso, né? Até porque crer é ser totalmente persuadido por alguém. Né? Então não é só uma questão de acreditar na existência, mas de ser persuadido por ela. Com certeza. Eu ia falar de um detalhe também. Nessa questão da transição, onde nós já estamos falando aqui, antes de Jesus ser crucificado, a gente vai ver na história ali na Bíblia que Cristo ele participava também da festa da Páscoa. Né? Nesses 3 anos que Jesus esteve, 3 anos e alguma coisa que Jesus esteve em carne e osso, né? Ele era judeu e ele celebrava. E quando, na semana antes de ele ser, na última ceia, digamos assim, Jesus traz, em suas palavras, ele diz assim, ó, esse aqui é o meu sangue e esse aqui é o pão, a minha carne. Porque antes da celebração da Páscoa também tinha a celebração dos pães asmos, né? Que era um pão sem fermento. E antes tu falou sobre o fermento no início da live. O fermento na palavra de Deus, ele simboliza o pecado. Porque o fermento, ele contamina tudo. É a ideia de que aquilo não é puro natural. Não é puro natural, exatamente. Então o fermento, ele leveda toda a massa, ele impacta em toda a massa. Então
o pecado na humanidade afetou todas as coisas, todas as pessoas, toda a criação, tudo hoje é corrompido. Tudo hoje é corrompido pelo pecado. Nós não sabemos, a humanidade em geral não sabe viver sem pecado. Não sabe. Então precisaria um sacrifício de alguém perfeito, que era Jesus. Mas trazendo, né, na parte prática, então, o pão asmo, que era comemorado um pouquinho antes, né, da Páscoa ali, também tem esse significado. Comer pães asmos quer dizer comer um pão sem pecado. Né? Então, e um pouquinho antes, Jesus, esse é o meu pão, ou seja, sem pecados, e esse é o meu sangue. E façam, agora vocês devem fazer isso todas as vezes que se reunirem em minha memória. Todas as vezes. Então a gente não comemora, o cristão verdadeiro, ele não comemora a Páscoa uma vez por ano. E não somente a Páscoa em si, essa celebração, mas o significado. Então todas as vezes que nós ceamos como igreja, celebramos o Cordeiro Pascal. Celebramos o Cordeiro de Deus, celebramos a Cristo. Então, se você realmente faz parte... Eu até ia entrar na questão de quem podia participar da Páscoa ou não, mas isso dá muito assunto. Mas se você faz parte da igreja de Cristo, se você é um salvo em Jesus Cristo, todas as vezes que você se reúne com os teus irmãos para comer com os teus irmãos, seja numa conversa, numa janta, num almoço, num café, você está reunido com os teus irmãos, em memória dele, em memória de Cristo, você celebra. Você celebra. E hoje a gente faz isso de forma religiosa, né, e também pedagógica na igreja, a Santa Ceia, né? Formal, né, a Santa Ceia. Então, quando você está participando da Santa Ceia conscientemente que você faz parte do corpo de Cristo, você está celebrando a Páscoa. O Cordeiro, né? A Páscoa, mas mais especificamente o Cordeiro de Deus. Então, agora, não como um ato religioso, uma obra do homem, celebrar a Páscoa, agora nós temos a consciência de que foi pago um sacrifício de sangue eterno, e nós, todas as vezes que nos reunimos em memória de Cristo, nós ceamos e celebramos o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro de Deus, né? Amém. E para complementar, né, toda essa ideia de todo esse questionamento que muitas vezes existe, por que Cristo se entregou e por que ele se entregou, como ele se entregou? E para mim uma das respostas mais diretas e profundas que a gente pode ter para isso é que Deus honrou a lei que ele mesmo fundamentou, sabe? Porque lá em Levítico 17:11, quando Deus estava falando a respeito da remissão de pecados, a Bíblia diz assim, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer a expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação pela vida. Quando se sacrificava um cordeiro, por que se sacrificava? Porque era o sangue que fazia expiação pela vida. Então, como eu falei, Cristo morreu e ele consumou a lei, porque ele cumpriu com a lei. Quando ele morre, ele derrama sangue e limpa sangue, que faz expiação por vida. A vida está no sangue, portanto é importante que o sangue faça expiação pela vida. Queres comentar mais alguma coisa a respeito disso? Na verdade é só a questão do sangue, né, como expiação. Tinha a questão, porque eles derramavam o sangue do cordeiro em cima do propiciatório, né? Recolhiam depois e derramavam para a mesa do propiciatório, né? Mesa do propiciatório, que era como se fosse uma bacia, bem diretamente falando, né, bem simplesmente falando. Então derramava-se ali, e ali era o sacrifício, mas no nosso caso, na prática, na nossa vida, Cristo derramou ele foi o sacrifício propiciatório, né, que pagou pelos nossos pecados. E falando de simbologia, né, é bem interessante, porque a mesa do propiciatório que ficava no santo, dentro do tabernáculo, né, então tinha as 3 partes lá, o pátio, o santo dos santos. Nessa mesa ficava o pão e ficava o sangue derramado. Então o vinho que hoje bebemos na ceia remete a esse lugar, remete a essa mesma simbologia do sangue e essa mesma simbologia do pão,
né? Que era o pão o pão e que simbolizava a presença de Deus naquele lugar, e o sangue que simbolizava a expiação pela vida. Vocês percebem que a ideia de Páscoa que a gente vê na televisão, na internet, no mundo, não tem nada a ver com o real significado de Páscoa. É sangue, brother. É sangue e remissão dos pecados. E como que tu não faz... participei da ceia, tô salvo. Não, meu querido. Se você participar da ceia, é porque ou você entendeu que você é crente, você é salvo, ou você tá bebendo pela sua própria condenação. Porque se tu faz isso de forma errada, sem a consciência correta, você está sendo condenado. Então, irmão, é faca na bota, não tem nada de coelhinho, de coisinha, blá, blá, blá. Beleza, quer comer um chocolatinho? Fique à vontade, tá tudo certo. Mas tenha consciência de que Páscoa não é festinha boba. É metal, não é sertanejo. É uma comemoração de libertação eterna. É algo sério, não é uma data comemorativa que você tem um feriadinho aí para descansar. É uma data que você remete aos primórdios da criação. Deus desde lá, já estabeleceu um plano de salvação para todos nós, e nós comemoramos isso até hoje. Glória a Deus, né? Se tivesse uma trilha sonora pra Páscoa, seria um metal, né, Léo? Bem pesado. É sangue derramado por amor dos nossos pecados, é morte, né? É cruz, é sofrimento, é dor. Só pincelar pra gente ir pro final aqui, mas a Páscoa, a cruz e tudo isso, a vida de cruz para a qual Deus nos convida, porque Cristo morre na cruz e nos convida: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã, a Páscoa em si, ela é sofrimento, é dor, né? E por muitas vezes nós caímos nesse cristianismo que sempre, nosso imaginário acaba sendo construído por uma Disneylândia, né? Ou por um romantizado, mundo, né? De Cristo, né? E sim, vai ser maravilhoso, a eternidade é maravilhosa, tudo há de ser maravilhoso. Mas quando lembramos do Cristo morto naquela cruz, e quando somos convidados a carregar a nossa cruz, nós estamos diretamente sendo convidados a um olhar de sofrimento. Nós participaremos da sua glória desde que também participemos de sua morte. E participar de sua morte é sofrer, é dor. A vida cristã é sofrimento, é dor, né? Não é 7 passos para o sucesso, mas tome a sua cruz e siga-me, né? Não é uma sequência de coisas bonitinhas, nem sempre. Claro que existem as belezas, a glória, afinal de contas, não acaba com Jesus na cruz, acaba com Jesus ressurreto, e é isso a alegria da Páscoa. Mas nunca podemos nos esquecer que essa alegria veio a um custo, e um custo muito alto. E não tão somente. Agora, Léo, eu quero ler lá em Apocalipse, abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, porque nós vamos começar a ler sobre o Cordeiro agora. Lemos sobre o Antigo Testamento profetizando o Cordeiro que veio, que morreu por amor de muitos, né? Que salvou a muitos dos seus pecados, fez a expiação por nós. E agora eu quero ler com você sobre esse mesmo Cordeiro e sobre, né? Porque um dia nós temos a esperança de que o veremos, um dia nós temos a esperança de que estaremos com ele. Segue comigo aí, porque eu vou ler alguns textos em capítulos diferentes, mas eu vou te avisando, tá bom? Apocalipse 5 e 6 diz assim: depois, aqui nós temos João, lembra o apóstolo João? Tendo aquelas visões a respeito das coisas celestiais, a respeito do futuro e tantas coisas que Deus mostrou para João. Depois que ele viu um monte de coisa, ele diz assim, depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Por isso que eu falo, é mais metal do que... Olha como é que é o cordeiro, olha como é que é Deus, meu irmão, presta atenção. Não é Fantástico Mundo de Bob, não, presta atenção. Que cordeiro era esse? Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. É coisa séria, mano. Sabe? É coisa séria. Às vezes a gente quer higienizar as coisas. Romantizar, né? Porque a gente quer trazer pra nossa ideia do que é mal e do que é bom, né? A gente tem, chifre é coisa de coisas ruins. Não, cara, não. Deus criou o chifre, né? Se o Bafomé tem o chifre, o problema é dele. Nem dele não é, né? Deus criou as coisas assim. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 7, 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Essa é a promessa que nós temos. Não cairá sol sobre eles, nem qualquer outro calor forte.
Por que, meu irmão, que nós teremos essa eternidade maravilhosa, sem fome e sem sede? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram. Quem? A igreja. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Nós estamos falando dos mártires. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por que que um ser humano é capaz de morrer, de ser muitas vezes abusado, de ser muitas vezes mutilado e por fim morto por amor a Cristo sem negá-lo? Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele é a nossa força. Apocalipse 21, 22 e 23. Não vi nenhum santuário na cidade. Nós estamos falando aqui da Nova Jerusalém. Olha que lindo esse texto. João estava olhando para a Nova Jerusalém, aquela adornada que descia do céu, que ele falava: eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, sim, o Deus Todo-Poderoso. E quem, Léo? O Cordeiro. O Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que cordeirinho bonitinho, né? Que cordeirinho, que imagem de cordeirinho, né? É um cordeiro que destrói tudo e faz o que quer da humanidade, né? Irmãos, isso... Se eu pudesse deixar alguma coisa pra gente partir para uma conclusão, todas as vezes que nós tocamos nessa expressão, nessa frase, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, irmãos, isso tem peso eterno, isso tem peso desde o início até o fim, né? Até por toda a eternidade. Então não se trata de, como a gente falou aqui, não é uma historinha legal. Isso aqui é salvação do mundo, né? Salvação dos perdidos, e foi derramado um sangue precioso de um cordeiro que não é o cordeirinho bonitinho que a gente conta no nosso sonho, né? Isso é para as criancinhas, né? Que a gente... Mas esse é o Cordeiro que está sentado ao lado de Deus, o Todo-Poderoso, né? Imagina a imagem, porque João diz, um cordeiro, e ele tinha aparência de que foi morto. Então... É uma coisa doida, cara. É uma coisa doida. Aos nossos olhos, assim, né, higienizados, é bizarro muitas vezes, né? Imagine o Cordeiro de Deus. Mas por que João teve essa visão? Porque ali naquele cordeiro tinha toda uma expressão do sofrimento, da dor. Com certeza ele viu marcas, né? Mas também do poder, né? Porque os 7 chifres e os 7 olhos são símbolos de poder, dos espíritos que ele ordena sobre toda a terra. Então, Léo, pra gente partir para uma conclusão, meu irmão, como, meus irmãos, o que eu faço com todas essas informações que eu recebi a respeito do Cordeiro de Deus? E como eu celebro a Páscoa? Eu volto com você pro texto que nós lemos lá no começo, e agora você vai ter bastante clareza. No começo eu não expliquei de propósito, a gente explicou no decorrer, mas agora você vai ter clareza para interpretar. Paulo vai dizer assim, ó: livrem-se do fermento velho. 1 Coríntios 5 e 7. Isso aí. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Como eu posso celebrar a Páscoa da melhor forma? Me livrando do fermento velho, buscando a santidade, buscando um lugar de purificação no Senhor. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado e, portanto, isso é possível. E eu quero concluir com Apocalipse 5. Quer falar alguma coisa sobre comemorá-la? Pode ir. Apocalipse 5, 11 e 12. Deixei esse por último porque esse é lindo. E a Bíblia diz assim, Apocalipse 5, 11 e 12. Ainda João tendo aquelas visões. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz. Imagina aqui, vamos imaginar, nós estamos tendo uma sequência textual. Nós temos um cordeiro assentado no trono. E nós temos uma multidão de anjos ao seu redor e de anciãos, e eles estão a entoar com voz forte. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, que essa seja a nossa Páscoa. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber tudo, inclusive tudo que eu sou. Amém? Amém. É isso aí, não tem o que falar, né? ou nós dedicamos toda a nossa vida a Cristo e celebramos
Não, irmãos, a gente já comentou em todo a live, mas não tire somente a Páscoa para comemorar. Não resuma, não tenha uma vida medíocre em comemorar a Páscoa uma vez por ano. Se você crê nessa verdade que lemos aqui, né, que Cristo é o Cordeiro de Deus, todos os dias é dia para celebrar a Páscoa. Todos os dias é dia de lembrar. E com os teus irmãos na ceia, perdoe, ame, compartilhe, né, obedeça a palavra de Deus. E sempre... qual é a motivação? De tudo que fazemos, qual é a motivação? Um cordeiro foi morto e derramou sangue para pagar os meus pecados. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, muito obrigado por participar conosco até aqui. Foi um prazer estar com você. Feliz Páscoa para você e para sua família. Que vocês possam celebrar esse final de semana maravilhoso, lembrando-se, recordando-se do Cordeiro. E, enfim, que a sua vida e a minha vida sejam uma Páscoa para a glória de Deus. Amém. Amém. Isso aí. Um grande abraço. Deus abençoe.